Olá, meu nome é Alan Teodoro, minha profissão é autônoma e estou na TV e Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje temos a honra de receber aqui uma grande profissional, Cláudia Krakowski. Gratidão por você ter vindo, tá? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá. Cláudia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional até a gente chegar aí no momento em que você se viu como escritora. Tá bom. Bom, eu nasci em São Caetano do Sul. Que belíssima cidade. Sim, Maior sim. PIB do Brasil. É uma cidade, né, que parece que tem áreas de interior, né? Exato, verdade. E é perto de São Paulo. Perto de São Paulo, fácil, né, de fácil acesso a São Paulo. Exato. Bom, eu trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, então eu comecei com 15 anos, fiz 16 anos, outro dia, né? Foi semana passada. Então eu comecei a trabalhar bem cedo e entrei já numa multinacional. Meu primeiro emprego já foi numa multinacional. Entrei como estagiária e depois, logo depois de 6 meses ou menos, assim, eu fui efetivada. E lá fiquei por cerca aí de 14 anos. Quando o meu marido, só saí porque o meu marido, ele recebeu um convite para trabalhar no Japão. Puxa, né? Irrecusável. Ah, E lá nós fomos e ficamos, era para ficar só 2 anos, nós ficamos quase 4, 3 anos e 9 meses lá. E a empresa lá, você lembra? Do Japão? Ele trabalhou com a Isuzu, né? Ah, perfeito. E depois de lá a gente foi para a Tailândia e ficamos, o projeto foi para a Tailândia e nós ficamos na Tailândia por 2 anos e mais uns quebrados aí, então deu um total aí de 7 anos que a gente ficou fora. Né? Ô, Cláudia, quando você já estava na multinacional aqui no Brasil, você já dominava um pouco o inglês, né? Sim, Ah, já fazia né, curso, só que assim, a gente só percebe o quanto né, a gente sabe ou não quando a gente é colocado, posto numa situação. Né? Então você estuda na escola, você está lá já num nível mais avançado, mas quando você vivencia que você realmente sente né, se você sabe ou não. E é incrível que a vivência faz com que você aprenda muito mais rápido, né? Mais rapidamente. Verdade. E olha, mesmo a gente sabendo tudo certinho, tem, igual, mesmo o brasileiro aqui, ele vai a determinadas regiões, a pessoa fala mais rápido, fala gírias, aí tem dificuldade de encontrar. Então, mesmo lá fora, né, eu lembro que eu fiz um curso em Dallas, Texas, que seria equivalente ao Nordeste daqui, né? Foi difícil, viu? Sim, sim. Eles têm né, diferente, né? Eles falam mais de forma diferente lá, né? E a tua parte de adaptação, quando você vai no país, tem 2 situações. Quando você vai a qualquer lugar a passeio, é uma situação. Sim. Quando você vai para ficar, morar um tempo, é outra situação diferente. Você se adaptou à limitação, essas coisas assim, tudo? Então, inicialmente, né, até a gente faz um curso preparatório para enfrentar justamente essas questões culturais, né? Então, até foi explicado para a gente assim, ó, você vai chegar, você vai se sentir como um turista, né? Então vai ter aquele auge, né, de que você está super bem, tá conhecendo tudo é legal, tudo é bacana. Depois vai cair, né? Porque aí você entra na rotina. A gente não pode reclamar porque a gente teve uma condição muito boa, né, lá, mas obviamente a gente estranhava a comida, né, tudo era muito estranho. No supermercado, eu lembro numa ocasião que as minhas cunhadas, minha sogra foram lá nos visitar e elas falaram assim, leva, porque aí já tinha meu filho pequenininho, né, eu fui pra lá com meu filho com 1 ano e ela falou, não, vai lá, a gente foi no supermercado, vai lá, vai brincar com ele lá no 5º andar que a gente vai aqui comprar um sabão, né, elas queriam comprar um sabonete líquido, acho que é. Ela falou, imagina que a gente não vai ser capaz de comprar um sabonete líquido, né? E eu subi, quando voltei, e aí, compraram? Não, né? Não conseguiu identificar o que era o sabão líquido. Então a gente enfrentava essas né, dificuldades do dia a dia, de quem não lia né, em japonês, tinha bastante dificuldade. Né? Mas isso
foi sendo vencido e, né, você estar aberto, né, ao novo e às experiências novas, isso facilita muito a vida da gente. Né? Você percebeu que quando você ia comprar banana ou abacate era muito caro? Sim, era vendido individualmente, né? Individualmente. Você queria comprar, eu lembro que uma ocasião eu queria comprar chuchu, achei um no supermercado para comprar, não tinha mais do que um. E era aí caro. A gente vê aqui uma banca. Exatamente. Então e era caro. Melão eles dão de presente, Sim, né? Porque exato. é algo assim Tem caríssimo. É verdade. Não, que bom. E a carne também, cara? Super caro. Super caro. Bom, e aí assim, né, depois desse período que eu fiquei no Japão e na Tailândia, lá eu não trabalhei, mas eu desenvolvi muito da minha criatividade lá, porque por falta de recursos ou mesmo de conhecimento de onde encontrar aquilo que eu precisava, eu desenvolvi diversas habilidades, né? Então assim. O GPS também foi melhorando. Foi melhorando, E assim, meu filho queria, por exemplo, uma festa de aniversário temática. E lá você não acha igual uma 25 de março, e tem tudo pronto. Lá eu tinha que criar. Então eu pintei, eu bordei, eu costurei, eu fiz trabalhos manuais, assim, em todas as festas do grupo, né? Que a gente tinha um grupo de brasileiros, eu que organizava, tomava frente, né? Então isso foi muito legal. E lá no Japão, eu senti bastante a necessidade, principalmente no Japão e depois também na Tailândia, isso seguiu. Eu via muita coisa diferente, né, da cultura. E eu queria passar isso para as pessoas. Então, as pessoas tinham curiosidade de saber como é que está a sua vida aí. Então, eu escrevia e-mails. Inicialmente eram e-mails com relato. Né, foi assim, descobri isso, aconteceu tal coisa. As gafes, né, que a gente comete e tal. E fui escrevendo. O negócio tomou um corpo tão grande, uma proporção tão grande, que eu comecei a criar arquivos no Word para mandar. E aí eu batizei de JJ, Jornal do Japão. E depois eu estendi isso para Tailândia, o JT, Jornal da Tailândia. Até hoje eu encontro pessoas, né, amigos que recebiam esses jornais e eles falam para mim: nossa, eu guardo em pastinhas todos os jornais que você mandava, porque, nossa, era fantástico, a gente sentia na pele o que você estava passando por lá. Né? Você passava o seu olhar, o meu olhar da cultura, né? Da forma que eu via a cultura Exato. deles, né? E eu estudava lá japonês, não sei falar quase nada, mas assim, aprendi alguma coisa. Mas, assim, nas aulas eu gostava muito de questionar a minha professora sobre tudo que eu via nos mercados, as coisas que eu via de festivais. Então, eu perguntava muito sobre a cultura, né? Me interessava muito sobre a cultura. E hoje eu amo de paixão o Japão, para mim, tá no meu coração, amo demais. E aí depois desse período, né, então isso estimulou um pouquinho a minha questão da escrita, né, então momentos também, não foi tudo flores, obviamente, então momentos que a gente se sentia só, momentos em que a gente sofria por alguma questão lá, às vezes assim, de não estar perto da família e tudo mais, isso eu colocava no papel, comecei a escrever, né, e aí todos esses... tudo isso que eu escrevi, né, eu montei um livro que eu chamei esse aqui, ó, Ebidômada, né? Então aqui eu tenho 7 anos, né, Ebidômada refere-se a 7, né, período de 7 dias, 7 meses, 7 semanas, 7 anos. E então eu escrevi este livro com todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu acumulei nesse período, né, lá na Tailândia e no Japão, né? Quando eu voltei, quando eu retornei, aí eu não tinha emprego, né? E nós voltamos em 2013, eu fiquei de 2006 a 2013 fora do Brasil, e quando nós retornamos, tava muita demissão, né? E o pessoal demitindo e tal. Aí eu comecei a trabalhar como coach, né? Eu comecei a trabalhar como uma coach, e aí depois fiz o coaching, né? E aí comecei a atuar assim um pouquinho com isso. E depois, então, eu comecei a trabalhar como educadora e gestora pedagógica, que hoje sou, né? Perfeito. Eu fiz faculdade de ciência da computação,
Depois nessa parte eu não trabalhei nunca programando mesmo com sistemas, mas eu usei muito disso porque no trabalho que eu fiz, né, durante aqueles 14 anos, eu passei como escriturária, fui também trabalhar no CAD, colocando os desenhos de esquemas elétricos no sistema, e depois então eu comecei a trabalhar como analista de processo, trabalhando com melhoria contínua, o conceito Kaizen. Então parece que o Japão já estava comigo. E aí foi que eu fui para o Japão. Total. Isso. E aí depois disso, eu fiz pós em psicologia organizacional e depois pós em psicopedagogia clínica e institucional. Né? E hoje eu trabalho com ginástica para o cérebro. Com muitos desafios japoneses, quer dizer, o Japão está presente na minha vida. Só não nasceu pode puxar, mas o Japão está muito bacana. em mim. E a adaptação do teu filho depois aqui na escola aqui foi tranquilo? Então, essa era uma grande preocupação, porque quando ele foi para o Japão, ele foi com 1 aninho. E lá ele estudou em escolas internacionais, a partir de uns 3 aninhos, mais ou menos, né? Até a gente retornar. Então, quando ele voltou, a gente tinha muita preocupação, porque assim, ele falava com a gente manteve o português em casa com ele, mas ele tinha todas as brincadeiras, tudo era em inglês. Então, tinha algumas palavras assim que ele não conhecia no português. Então, eu lembro que aí a nossa preocupação foi, nós voltamos em outubro, em novembro a gente já procurou uma escola que foi a mesma que ele estudou no berçário, né, que ele fazia antes de ir para lá. E eles acolheram de uma forma muito boa, então ele em novembro já começou a frequentar a escola aqui, para começar quando fosse em fevereiro do ano seguinte, ele já está mais adaptado. Então ele participava sem nenhum compromisso. E eu lembro assim que os amigos falavam assim, você quer comer pão com geleia? Ele, o que é geleia? Né? Então, coisas simples ele não sabia. Exato. Mas a professora fez com que eles fizessem disso uma coisa boa. Não, tem um amigo novo, e esse amigo novo, ele vai precisar da ajuda de vocês. Inseriu, né? Inseriu, então ele não teve nenhum problema. Foi muito boa a adaptação dele. Maravilha. Ô Cláudia, você fez lembrar o Darwin, né? Ele fala assim, não são os mais fortes nem mais inteligentes, mas aqueles que se adaptam às mudanças que sobrevivem. Então, você teve aí essa parte de adaptabilidade muito bem, né? Sim. Que bom, viu? Aproveitar sempre os melhores momentos. Sim. Interessante. E estudou bastante, parabéns. Cláudia, nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal para conhecer o seu trabalho, tá? Quem tiver a necessidade aí, ou curiosidade para saber aí essa parte aí para desenvolver o cérebro aí, tá? E os seus contatos também. Tá, joia. Bom, a minha mensagem é isso. Eu acho que assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, né, melhor é para a nossa vida. Então, mais a gente consegue driblar, né, os desafios, consegue evoluir, consegue ligar uma coisa à outra, né? Então, às vezes, se pensar na minha trajetória, eu fiz ciência da computação e depois fiz psicologia organizacional. Aqui que tem uma coisa a ver com a outra, tem tudo a ver, né? Exato. Não existe desperdício quando a gente fala em conhecimento, né? Então, eu incentivo todos, né, a estudar, a criar, né, pensar de forma diferente, pensar fora da caixa. E uma coisa, né, que eu faço bastante, que eu desenvolvo isso, é através da escrita também, né? Então, eu criei esse Hebdômada e também eu já tenho participação de mais de 20 e tantas coletâneas que eu tenho participação com um conto, um poema, coisa assim. Eu vou me aventurando, né, em estilos diferentes de escrita. E aí eu lancei, né, o ano passado esse aqui, Botões, que é um livro de microcontos, e esse ano vou lançar um outro, né, que vai lançar. E eu gostaria de presentear o muito obrigado, viu? Vou ler com muito carinho. Foi esse autografo para mim. Isso. Quem quiser, né, me achar no Instagram é Krakowski, né, no Facebook Cláudia Botion Krakowski. E é isso.
Tá bom. Tá bom? Gratidão, tá? Gratidão, E muito sucesso obrigada. também. Tá bom. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa talentosa profissional, Cláudia Krakowski, nós finalizamos mais um Você Top. Grande abraço e até a próxima.